E complica. Bem, deixe-me compartilhar para vocês aqui. Estou gravando, tá? Então, o que nós vemos aqui, aqueles que já se ausentaram não vão estar perdendo muita coisa, porque a gente vou estar publicando esse material na internet, tá? Bem, olha só. Vocês chegaram a dar uma olhada no material na qual eu construí o roteiro para vocês fazerem a atividade? Sim, professor, eu olhei e fiquei confusa. Tá. Vocês estão conseguindo visualizar aí, né? Esse Sim. roteiro? Sim. Tá, a ideia é exatamente eu discutir alguns pontos para sanar essas dúvidas. Então, vocês vão interagindo, tá bom? Vamos interagindo para que todas essas arestas, as problemáticas em relação ao entendimento, sejam sanadas hoje. Bem, a priori, eu decidi que vocês podem fazer de maneira individual ou em grupos, né? Isso aí eu acho que vocês já estão cientes. Até grupo de 5 pessoas. Então, vocês vão colocar aqui o nome do aluno, se for individual, ou o nome dos alunos. Eu vou expandir mais o prazo, né? Não vou cobrar na próxima semana, não. Como nós estamos tendo aula semanalmente, então eu vou deixar 15 dias para vocês fazerem, visto que é o primeiro, então as dificuldades são maiores, né? Mas eu já me coloco à disposição, né, para que vocês possam estar entrando em contato comigo à medida que forem surgindo dúvidas no desenvolver da atividade. Vocês têm meu e-mail, vocês têm o WhatsApp. Então, qualquer um dos dois eu vou estar atendendo. Ainda mais agora, que eu estou muito online, porque além de dar as aulas, eu também estou tendo várias aulas e fazendo sempre trabalhos lá em doutorado, então está muito corrido para mim mesmo. Então, vocês podem estar entrando em contato comigo à medida que as dúvidas forem surgindo, tá bom? Bem, então aqui, ó, é o seguinte, vocês vão colocar o nome do aluno, que são vocês, a data que vocês construíram esse fichamento, né? A referência do artigo ou revista, o que é isso? O ABNT, eles são um conjunto de normas técnicas, eu acho que vocês já devem ter tido essa disciplina, sim ou não? Sim. Já, beleza. A gente teve então, assim, eu acho que no início, né? Eu acho que até é ruim essa disciplina ser no início, ela tinha que ser mais ou menos no 8º período, no final, porque quando vocês vão construírem, né, os seus trabalhos de conclusões, acaba vocês não lembrando do que vocês viram lá no início. Ainda mais que não tem um cunho geralmente prático, né? Você vê um monte de normas, um monte de coisas, e isso acaba dificultando. Então, interessante é vocês pegarem algum exemplo, pega algum exemplo de artigos publicados aí, e aí vocês acabam vendo como é que é a semântica, como é que é o contexto, e escrevam para mim, tá? Eu vou cobrar de vocês o nome de um artigo ou de uma revista que vocês vão usar para construir esse manuscrito. Então, deve ter, eu já até dei uma pesquisada antes de passar essa atividade para vocês, então tem revistas e tem artigos que abordam a questão de políticas públicas educacionais, tanto no governo Lula, tanto no governo Dilma. No Bolsonaro, eu ainda não... Eu não lembro se eu pesquisei sobre o governo Bolsonaro, se já tem alguma coisa escrita, mas provavelmente deva ter, nem que seja uma crítica ao governo, tá? Eu já vi. Então, eu quero que vocês... Professor. Crítica, né? Então, vocês vão pegar esse artigo, pode ser um site, por exemplo, né, que vocês pegam algumas informações, ou revista que tem essas publicações sobre um estudo, tá, que vai fazer um comentário sobre essas políticas públicas educacionais dentro de um desses governos. Então, vocês não vão abranger os 3 governos, mas sim apenas um destes. Como nas nossas aulas nós já vimos algumas coisas sobre políticas públicas educacionais, então é um assunto que vocês já têm uma certa ciência. Apesar de, na aula de hoje, eu até queria dar uma
uma pincelada mais, dar uma revisada, abranger mais esses contextos, mas aí, em virtude dessa problemática que eu tive, e até de uma atividade posterior que eu já tenho, que é o término da aula, já tenho que estar fazendo, então não vou ter como passar isso para vocês, né? Até um dos motivos os quais eu vou até estar expandindo um pouquinho esse prazo, tá bom? Mas eu já postei na internet uma atualização, né, do documento que vocês têm de aula, tá bom? O que eu fiz? Eu acrescentei mais uns slides naquele que vocês já possuem. Então, para vocês assistirem a nossa primeira aula, lá no site tem 2 documentos, né? O primeiro foi o plano de ensino e o segundo, já os slides do contexto de políticas públicas aplicadas à educação. Então, o que eu fiz? Eu acrescentei mais alguns slides para ficar tudo num slide só, ou tudo num documento só sobre políticas públicas. Como é escopo, né, do nosso plano de ensino debatermos sobre a questão das políticas públicas educacionais, então eu abrangi mais alguns slides. Então, vocês podem estar dando uma lida, que só na próxima aula, sexta-feira que vem, é que eu vou estar explanando mais alguns assuntos sobre essa temática de políticas públicas. Mas, de antemão, voltando aqui para o nosso manuscrito, né, já mencionei que vocês vão expor os seus dados aqui, na área de nome de alunos, e vão colocar uma referência de artigo. Se vocês quiserem, eu posso colocar na plataforma um exemplo, né, de como que vai ser essa referência. Mas é algo bem simples, vocês vão só colocar lá o nome do artigo, né, os autores, geralmente fica à esquerda os autores, depois já vem o nome do artigo ou revista, depois a revista a qual esse artigo foi publicado e o ano. Então, é basicamente isso que vocês vão colocar. Na internet, qualquer coisa que vocês digitarem sobre citações e referências vão ter um monte. Inclusive, no plano de ensino tem referências. Vocês podem até adotar a nomenclatura que está no plano de ensino de vocês. Porque tudo tem que ter uma referência. Até agora, alguma dúvida? Ô, professor, Sim. essa referência será só uma referência? Uai, como eu Porque, queria uma por coisa exemplo, mais simples, né? Eu pensei até que uma referência seria suficiente, mas caso você queira fazer algo mais complexo, eu queria mais simples, né? Você pega uma referência só, que é um artigo que fala sobre políticas públicas educacionais do governo X. Então, você vai pegar um artigo aí, geralmente pode variar, se for um ensaio teórico é 4 páginas, se for um artigo já vai ser 12 páginas, até 30. Então, eu queria mais para vocês se habituarem a estudar por artigos, né? O objetivo principal é esse. Então, acho que um artigo só é suficiente, mas caso você queira abordar mais de um artigo, 2 artigos, beleza, pode ficar a seu critério. entendi, obrigada. Você quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui, compartilhar para vocês. O exemplo dos artigos que nós estamos avaliando lá no... Deixa eu pegar aqui... doutorado. Quer ver? Vou pegar até do primeiro semestre, que são os fichamentos mais tranquilos. Vou até compartilhar aqui para vocês. Deixa eu ver se esse aqui já tem as referências. Aguenta um minutinho aí. Minha máquina hoje está igual um jabutimã. Eu ainda fui abrir o Word, o PDF ele é mais rápido. Vou até cancelar esse Word aqui. Bem, eu vou parar esse compartilhamento. Desculpa, é que tem um cachorrinho aqui, uma cachorrinha, né, apaixonada em mim. Então, onde eu estou, ela está atrás. Você já viu. Estão conseguindo visualizar aí? Sim. Tá, olha só.
Esse é um exemplo de fichamento, né? Isso aí foi quando eu fui aluno especial, né? Depois, no início do ano, eu já virei aluno efetivo. Então, olha só, aqui é um texto analisado, né? Eu tenho aqui os autores, aqui é o Hidalgo e o Albers, geralmente no mestrado e doutorado, todos os textos são em inglês, praticamente, eu acho que dos textos que nós lemos, de cada 100 textos, eu acho que uns 2 é em português, sendo assim uma referência muito complicada. Então, assim, geralmente um artigo, ele tem o quê? Tem os autores, em seguida tem o título do artigo, esse aqui, por exemplo, é Gestão da Inovação, Técnicas de Gestão da Inovação e Ferramentas, uma revisão teórica e prática. Então, esse aqui é um artigo de uma revista renomada, essa revista chama RD Management, né? E aí eu tenho aqui a versão da revista, a página 113 até 127, o ano. Então, assim, é uma coisa simples. Ó. Então, aí o que eu faço? Eu pego esse artigo, aí vou fazer toda aquela análise que eu pedi para vocês. Aqui, no caso, cada professor adota uma temática. Né? Eu, para simplificar, vou explicar depois o que vocês têm que fazer. Então, aqui eu tenho um contexto, depois eu tenho um problema da pesquisa, que geralmente um artigo ele é construído dentro de uma problemática. Eu tenho um referencial teórico, na qual permitiu com que eu desenvolvesse aquele artigo. Eu tenho um método de pesquisa. Aqui, no caso, por exemplo, foi uma pesquisa bibliográfica. O que é uma pesquisa bibliográfica? Geralmente, eu vou fazer vários estudos sobre o que já foi escrito sobre aquele problema, e um survey, que na verdade são pesquisas. Survey é uma pesquisa que a pessoa faz nas empresas. Então, aqui no caso foi uma pesquisa nas empresas, centros acadêmicos, escolas de negócios, consultorias e blá, blá, blá. E aí no artigo eu vou ter os resultados. Aí tem aqui os resultados encontrados e algumas considerações finais que o artigo se propõe a sanar. Depois que eu fiz o dissecamento de todo o artigo, eu vou colocar as minhas considerações sobre o artigo dentro de uma temática. Não estou pedindo isso aqui para vocês, tá? Eu só estou dando um exemplo de um artigo que eu fiz. Né? Então, assim, um fichamento que eu fiz, na verdade. Então, mais ou menos nessa linha aqui. Eu vou fechar e vou voltar aqui na nossa... vou compartilhar novamente aqui o... Deixa eu ver aqui o que nós estávamos vendo. Roteiro para fichamento crítico. Eu acho que é esse aqui mesmo. Bem, é esse aqui, né, pessoal? Roteiro de fechamento. Estão conseguindo visualizar? Sim. Então, beleza, ó. Então, vocês vão colocar a referência aqui do artigo. Então, olha só, esse artigo ele vai ser composto por... Não é um artigo, desculpa. Ele é um fichamento, tá? Então, esse fichamento aqui, ele vai ser composto por 5 parágrafos. Primeiro parágrafo. Aqui está dizendo situação, problema, motivador do artigo e objetivo do artigo. O que acontece? Quando vocês pegarem um artigo, a pessoa... Bem, o autor ele vai dizer o seguinte: essa pesquisa é sobre isso, isso e aquilo. O objetivo desse artigo é atender essa pesquisa. Então, vocês vão colocar uma situação, problema, o motivador do artigo ou objetivo. Se não tiver, sempre vai ter um dos três. Porque todas as vezes que a pessoa vai escrever um artigo, ela vai falar as motivações que fizeram com que ela escrevesse aquele artigo. Então, vocês vão construir um primeiro parágrafo, tá? Pode ter uma linha, 2, 3, 4, vocês que sabem a quantidade. Bem, segundo parágrafo, vai ser o método utilizado para a construção do texto. Bem, esse método, ele vai explicar, é um método sobre a pesquisa. Então, olha só,
Geralmente um artigo, ele tem a introdução, nessa introdução ele vai colocar o problema, geralmente o motivador que acabou resultando daquele problema que ele quer investigar, e o objetivo do artigo, ou seja, o que é que propõe aquela pesquisa ser feita. No segundo parágrafo, vou ter o método utilizado, como que ele fez o método para chegar naquele resultado. Então, o que é o método? São os passos que você fez para construir alguma coisa. E aí nós temos os principais resultados daquele artigo. Bem, aí vocês vão ter quarto parágrafo e quinto parágrafo. No quarto parágrafo, implicações do artigo para a prática da educação. O que é que isso, dentro do contexto da pedagogia, vai ajudar vocês aí dentro de uma prática? É vocês que sabem, vocês que vão... É uma coisa mais pessoal. O quarto parágrafo e o quinto são algo bem subjetivos, bem pessoais. O quinto parágrafo vai ser suas críticas. Ah, eu gostei do artigo por causa disso, isso e aquilo. Ah, não gostei do artigo. Entenderam? Então, assim, é mais ou menos isso aí que vocês vão ter que fazer. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum artigo. Como é que eu não vou ter nenhum... Provavelmente vai ser difícil encontrar um artigo em português, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, professor, Sim, explica para mim de novo o terceiro e o quarto parágrafo. tá bom. Terceiro parágrafo. Resultados do artigo, resultados da pesquisa que o artigo vai descrever. Né? Então, assim, os principais resultados desse artigo foi isso, isso e aquilo. Porque, olha só, quando você pega um artigo, esse artigo ele vai ter uma problemática, né? Ele vai ter o quê? Eu estou pesquisando sobre alguma coisa, né? Então, essa coisa, no final, eu vou dizer novamente, eu vou remotar o que foi implicitado no início do artigo. Né? Bem, o quarto parágrafo, implicações do artigo para a prática da educação. Bem, vocês como pedagogo, vocês já devem entender algumas práticas, né? Como que você vai se comportar numa aula, ou até uma situação que aquela política pública pode ajudar. Então, pô, se essa política pública ela aborda isso, isso e aquilo, então isso vai me ajudar onde? Ah, isso aqui vai me ajudar na sala de aula, isso aqui vai me ajudar na profissão. Eu não sabia que esse artigo, por exemplo, ele aborda alguns investimentos de políticas públicas em tais áreas. Pô, se o governo ele está investindo em algumas áreas, então vai ter vagas. Então, isso já vai me ajudar a me preparar para ser um professor naquela área. Assim, estou só citando alguns exemplos, tá bom? E aí, o quinto parágrafo é alguma crítica que você faz. Eu vou... Então, professor, o quarto parágrafo é como se as políticas públicas expostas no artigo, como elas podem colaborar para a nossa área. Perfeito. Falou perfeito. Perfeitamente. Eu vou pegar um artigo aqui, apesar de ser da área de administração, mas dá para vocês entenderem melhor. Eu vou compartilhar ele aqui. Esperem aí, só um minutinho. Muitas das vezes, nós contamos uma história, uma teoria, mas a prática, ela acaba dando um melhor entendimento. Estão conseguindo visualizar aí? Sim? Ou não? Sim. Então, beleza, Sim. olha só. Esse artigo, ele é um artigo da área de administração, né, publicado na Revista de Administração e Inovação. Então, vamos lá. Aqui está pedindo para mim... deixa eu pegar aqui. A situação, problema e motivador do artigo e objetivo. Então, quando vocês lerem um artigo, eu tenho essa parte aqui, ó, do resumo. Né? Então, o resumo ele vai falar a utilização do conceito de capital social no campo do empreendedorismo, assim como na administração, está em crescimento. Então, esse aqui já é um motivo. Ó. Em empreendedorismo, duas perspectivas principais de capital social são utilizadas, capital social, individual e coletivo. Esse artigo conceitual utiliza a primeira perspectiva. Então, assim, qual que é a perspectiva? Como ele fala em duas, perspectivas principais de capital social não utilizadas.
Aqui ele fala, ó, o objetivo do artigo é analisar como o capital social individual do empreendedor pode colaborar para o processo de criação de uma empresa de base tecnológica e, a partir dessa análise, formular proposições que possam balizar pesquisas empíricas sobre o tema. Então, olha só que legal. Aqui ele já diz o objetivo meu. Então, geralmente, no resumo do artigo, você já consegue esmiuçar e já atender aí o primeiro parágrafo. Então, eu já tenho um objetivo aqui. E qual o motivador? O motivador é que há uma utilização do conceito de capital social no campo do empreendedorismo, assim como na administração está em crescimento. Então, qual que é o motivador? Poxa, se essa temática está em crescimento, eu sou motivado a construir o meu artigo sobre aquilo. E o objetivo está bem exposto aqui, o que ele está querendo. Compreenderam mais ou menos? Então, todos os artigos têm isso aqui, tem um resumo a qual consta um motivador, ou então um objetivo, ou então uma situação do problema. Então, vocês lendo, vocês vão conseguir interpretar isso aí. Bem, segundo parágrafo, método utilizado para a construção do texto. Na verdade, isso aqui é a construção da pesquisa, tá? Não ficou muito legal esse negócio do texto. Mas como eu quis referenciar, eu não poderia colocar artigo, porque às vezes vocês querem uma revista. Então, revista não é um artigo, né? Então, se você quiser utilizar uma revista, eu deixei bem livre isso para vocês. Por isso que eu não poderia colocar artigo, por isso eu coloquei texto, tá bom? Mas aí vamos ver lá o método. O que ele utilizou no método? Aí tem aqui a introdução, que é legal para vocês lerem também, que dá para colocar alguma coisa no primeiro parágrafo. Aí ele vê aqui e tal, ele fala sobre o que é capital social. Então, o artigo ele tem que colocar alguns pressupostos, alguns instrumentos educacionais para você entender o que consta aquele artigo. Então, ele fala aqui sobre capital social, benefícios. Aí ele fala aqui também, vai decorrendo. Deixa eu ver aqui onde é que ele vai colocar sobre o método aqui. Bem, aqui o método, na verdade, o método ele não está bem estruturado aqui no artigo. Ele levanta alguns pressupostos aqui, proposição, e trata cada uma delas. Então, aqui, ele vai dizer que... Aqui, o método, ele está dizendo aqui, ó. O que ele fez? Ele fez uma leitura e análise de artigos conceituais, estudos empíricos, publicados sobre capital social nas principais revistas científicas do empreendedorismo, o que permitiu a formulação de 14 proposições sobre a influência e blá, blá, blá. Então, isso aqui foi o método que ele utilizou. Então, quando vocês lerem um artigo, o autor, em algum momento, se ele não deixar lá metodologia, que geralmente os artigos que nós construímos, nós estruturamos. Colocamos introdução, colocamos referencial teórico, que é aquilo que eu comentei com vocês, e no final, no meio do artigo, ele vai colocar lá método. O que é o método? Como que eu realizei minha pesquisa? Então, aqui não está explícito, mas de uma forma implícita eu consegui identificar, ó. Como que ele conduziu esse trabalho? Ele fez uma leitura e fez uma análise de artigos conceituais, estudos empíricos, publicados sobre capital social nas principais revistas científicas de empreendedorismo, o que permitiu a formulação de 14 proposições sobre a influência do capital social do empreendedor no processo de criação de uma empresa de base tecnológica. Então, isso aqui foi o método que ele utilizou. Então, quando eu venho aqui, principais resultados, quais foram os resultados? Bem, os resultados ele já diz aqui nessa parte também. Quais foram os resultados? Os resultados foram o quê? A formulação de 14 proposições sobre a influência do capital social do empreendedor no processo de criação de uma empresa de base tecnológica. Quais foram essas proposições? Exatamente essas daqui, ó.
Ele coloca proposição 1, o capital social proporciona ao empreendedor acesso a informações e ideias com potencial de serem oportunidades de negócio. Então, aí ele descreveu o quê? O resultado da pesquisa, que foi a construção das proposições. Então, o que são proposições nesse artigo? São afirmativas. E abaixo, ele coloca o que justificou aquela proposição através da pesquisa. Lógico, esse artigo aqui foi um artigo bem construído, o cara teve muito trabalho, o pesquisador, ele fez uma varredura na bibliografia até chegar nesses conceitos de proposições, que são as divisões, as afirmativas, que cada artigo, né, se propôs a informar. Então, depois disso, no artigo ele tem o que no finalzinho? Ele tem considerações finais. É aqui que ele vai dizer as conclusões ou alguns aspectos finalísticos do artigo. Alguns artigos vão estar estruturados assim como conclusão, isso e aquilo. Então, vocês perceberam que, assim, é um pouco complicado? É, mas não é algo tão difícil, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Professor, você está explicando a estrutura do artigo. É no mínimo uma página que é para fazer? Ou é só o mínimo ou tem o máximo de página? Não, eu não deixei assim mínimo e máximo, tá? Então fica a critério de vocês. Pode ser uma página, pode ser meia página. O que vocês conseguirem desenvolver, tá válido, tá bom? É o primeiro trabalho. Depois, o que eu quero fazer? Eu quero voltar, pegar o trabalho de vocês, fazerem as considerações pessoais para o grupo, para que a gente possa estar ajustando, tá bom? O áudio, estão conseguindo me escutar ou está cortando? A internet hoje está bem ruim mesmo. Eu estou te escutando. Então, beleza, porque parece que alguém aqui reclamou. Deixa eu compartilhar, então, aqui. Deixa eu fechar aqui, programa de mestrando. Bem, compartilhar novamente. Então, olha só. Primeiro, segundo e o terceiro parágrafo vão ser a análise do texto que vocês vão fazer, a parte da estrutura. Igual eu peguei com o artigo. Peguei um artigo aleatório, né, e expus para vocês esses 3 parágrafos. O quarto, aí você já vai fazer um trabalho mais subjetivo. Vocês vão ter que pegar o artigo e verificar dentro do contexto da pedagogia, que vocês já estudaram até então, já estão no 8º período, o que esse artigo traz de bom para a prática da educação, tá? E o 5º parágrafo, críticas pessoais do artigo. Falar, gostei do artigo, não gostei do artigo, acho que ele contrapõe uma teoria que nós vimos. Então, é assim que funciona, né? Eu não sou, assim, 100% da pedagogia, né? Na verdade, fiz apenas uma especialização, mas como eu sou de uma área de ciências sociais aplicadas, que é a administração, e tanto a pedagogia como a administração veio das ciências sociais, então não tem como nós fugirmos disso. A pedagogia também é uma ciência social aplicada à educação, então os pressupostos da pedagogia são os mesmos que nós utilizamos, que tudo vem da sociologia, assim como a psicologia também. Então, a nossa mãe maior é a sociologia, e eu creio que vai ser bom para vocês também, esse tipo de atividade, porque no final das contas, vai ser melhor do que aplicar uma prova para vocês. Porque, olha só, vocês conseguirem ter uma visão de correr atrás de artigos, saber fazer alguma crítica, não no nível, assim, do mestrado e do doutorado, mas uma crítica que acaba ajudando vocês a compreender a construção, a sistemática, a estrutura daquele artigo. E quando vocês forem fazer o TCC de vocês, vocês já vão estar um pouco calejados disso. O que é um TCC? Vocês vão pegar vários artigos que vão fundamentar uma teoria e vocês vão discutir essa teoria, aplicar uma teoria em prática, criar alguma coisa nova, ou então fazer um experimento em relação
aquele artigo. Porque vocês veem artigo aonde? Geralmente na metodologia científica e no final, quando vocês vão concluir. Dificilmente algum professor vai estar passando artigos para vocês lerem e fazerem referência, sim ou não? Tem bastante professor que passa artigo para a gente fazer, professor. Os professores geralmente da sociologia, filosofia. Sério? Ah, então vocês estão calejados. A gente Então... já fez bastante artigo, assim. Você sabe que talvez é porque eu nunca fiz graduação numa universidade federal, né? A gente tem também os projetos como às vezes o PIBID, o PIVIC, né? O projeto de pesquisa, os projetos de pesquisa também a gente trabalha com a construção de artigo, né? Ah, não, então vocês estão calejados quanto a isso. Como eu fiz minha graduação em instituições particulares, então nunca tive nada relacionado a artigo. Não construí artigo, não analisei artigo, nada. O que nós tínhamos eram as aulas e, no final, um trabalho de conclusão para fazer. Era isso. Então, na metodologia, nós ficamos perdidos, porque era uma coisa muito teórica, não tinha nada prático para fazer em relação àquilo. E aí, quando nos deparamos com o trabalho de conclusão, foi um Deus nos acuda. Não tínhamos método, não tínhamos processo, não tínhamos nada. Então, isso é complicado, viu? Então, o trabalho, geralmente, de metodologia, da aula de metodologia, o trabalho final, geralmente é um artigo, uma coisa assim, que os professores costumam passar para a gente. Entendi. Bem, olha só. Então, o que acontece? Vocês têm mais alguma dúvida aí? O fichamento que eu sei é o copia e cola. Por enquanto, não, professor. O fichamento que a gente sabe é o copia e cola. Sim, mas assim, é um copia e cola, né, em relação ao primeiro, segundo e terceiro parágrafo. Né? Às vezes vocês têm que contextualizar também, melhorar um pouco a frase, porque nem sempre um artigo vai estar explícito que... Bem, vai estar explícito que vocês vão encontrar lá o objetivo, vão encontrar isso e aquilo. Então, vai depender muito da estrutura do artigo. Né? No meu caso, eu, por exemplo, quando eu escrevo meus artigos, eu procuro exatamente estruturá-los para facilitar a leitura e compreensão do meu interlocutor, que pode ser, muitas das vezes, o próprio editor, né? O avaliador. Então, o avaliador, quando você estrutura um artigo e você quer publicar ele numa revista, o avaliador, né, ele vai acabar o quê? Ele vai gostar disso. Um artigo bem estruturado. Aí, depois que ele vai ver a importância daquele artigo para aquele contexto. Então, você tendo um artigo bem estruturado facilita o entendimento. Isso ajuda todo mundo. Entendeu? Sim. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tranquilo. Então, beleza. Aí vocês dividem o grupo de vocês, pode ser de um aluno até 5, porque às vezes o aluno quer fazer sozinho, tranquilo. Quer fazer mais fulano, beleza. Até o limite de 5 alunos pode entregar o trabalho. Não esqueça de colocar o nome, tá bom? Eu vou postergar para ser entregue daqui 15 dias. Tem que ser nessa sexta-feira, na outra sexta-feira. Professor, esse é o primeiro trabalho? Isso. Esse é o primeiro. Ah, tá. E se eu tiver dúvida, eu posso comunicar com o senhor? Na hora, tá? Qualquer dúvida bom. que vocês tiverem, podem estar comunicando comigo. Tá bom? Tá bom, professor. E no demais aí? Tudo tranquilo com vocês? Tudo tranquilo. Tudo. Então, tá bom. Tudo. Gente, então, acho que eu vou terminar a aula. Tá? Um beijão para vocês, um coração. E até o nosso próximo encontro. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar mandando um zap, podem mandando as suas considerações por e-mail. Beleza? Beleza. Boa noite. Boa noite. Então, boa noite para vocês.